Chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele dia, eles se tornaram os Vingadores. Juntos, nós somos mais fortes. Juntos, nós nos sacrificamos pelos necessitados. Juntos, nós nos dedicamos ao impossível. E é por isso que somos uma equipe. É isso que significa ser um Vingador. Lutar juntos. Agora e para todo sempre. E aí, Jagussara, bem-vindos à terceira edição do Avante Vingadores, o seu podcast mensal do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pilha de Gibis, 7 de Agosto, Omniverso e do Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, Instagram e YouTube. Estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador favorito, nós recomendamos experimentar o Orelo, que nos ajuda nos remunerando a cada audição de nossos programas. Você pode também nos ajudar mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Luiz e aqui comigo o meu amigo Vingador Maurício. E aí, Maurício? Hoje nós vamos até o fim sem nos render. Exatamente, com a companhia do Mark Waid espiritualmente, né? Rapaz, hoje é mixado, acho que talvez até mais mixado do que as duas primeiras partes, hein, Luiz? Acho que tem coisa muito boa aí, tem coisa que, pelo amor de Deus. Mas eu vou defender a fase do Wade. Realmente é uma única fase aqui que eu acho que dá pra defender, né? Que os outros autores aqui eu não vou me meter pra fazer isso, não. A gente terminou na fase da Era Heróica, citando o começo dela, né? Eu acho que a gente acabou pulando a minissérie Vingadores Primordiais, que iniciou essa. Foi um pouco antes da Era Heróica. Era Heróica que se caracterizou, assim, depois da dissolução lá do Martelo, né? Que é a organização do Norman Osborn. O Capitão América se tornou o chefe da SHIELD e criou os Vingadores Secretos, né? Que era mais uma mensal que tinha dos Vingadores na época, além dos Vingadores e Novos Vingadores. A gente chegou a comentar acho que no primeiro programa, alguns arcos que aconteceram durante essa fase, né? Por exemplo, os Vingadores que foram escritos pelo Dan Slott ali, quase no finalzinho, em paralelo, ou um pouquinho antes, se eu não me engano, da Mega Saga, a Maxi Saga, eu acho que é assim que se chama hoje, né? Dos Vingadores versus X-Men, né? Eu preciso defender aqui essa fase também, viu, Luiz? A gente falou, só tem o Wade aí pra defender, eu discordo, eu gosto muito dessa fase aí do Slot. O Slot tem uma sacada muito legal, assim, ele vai jogando algumas coisas e vai aproveitando lá na frente ou não. Tem coisas que ficaram por ali mesmo, tipo aquele Alpha, aquele sidekick do AE que aparece numa edição lá, que a ideia é uma, ele até comentou recentemente no Twitter que ele tinha uma ideia e aí o editor meteu a mão e aí virou outra coisa, e ele se arrepende de ter mexido, enfim. E aqui ele vai pegando alguns fios também, assim, de coisas que ele foi soltando em outros runs, outras revistas, como Iniciativa Vingadores, né? Tem algum reflexo, alguns personagens que vão aparecer nesses poderosos Vingadores dele. Tem aquela bobagem, eu acho uma bobagem, aquele Hank Pym que fica lá depressivo com a morte da Vespa no final de Invasão Secreta, que a gente vai descobrir depois que ela não morreu, foi pro Microverso e tudo mais. E ele assume o codinome de o Vespa, né? Com aquela roupa meio com saiote bizarra. Mas foi essa ideia da mansão infinita, né? Que a mansão vai como se fosse dobrada dentro das dimensões lá. Então, tem um conceito de Doctor Who, que o Slot é fãzaço de Doctor Who, né? Pra quem lê o Surfista Prateado dele conhece Doctor Who, sabe que ele utiliza ali vários conceitos, várias ideias bacanas. E se até o Luigi, um dos caras mais amargos com a vida e os gibis atuais que eu conheço, gostou do Surfista Prateado do Slot, então todo mundo tem que ler isso. E tem a ideia da Jocasta, né? Ele traz de volta a Jocasta vai fazer ali quase que um triângulo amoroso, um interessezinho romântico quase incestuoso também, com o Hank Pym. Tem várias ideiazinhas legais, assim. Ele acaba levando os Vingadores lá pra China.
enfrentar aquele supergrupo chinês. Eu acho bacana, assim, sabe? É o gibi que não é o carro-chefe, é o gibi que dá pra aloprar, enquanto o carro-chefe tá lá levando. Tinha o Bendis ainda nessa época, né? No Vingadores, Novos Vingadores. E aí ele consegue fazer umas alopeções assim, amarrar com umas coisas que estão acontecendo na cronologia, sem bater de frente. Eu acho esse um gibi divertido. Esse, inclusive, merece uma pauta lá no futuro, Luiz. O que acontece? Uma outra coisa que eu lembro dessa fase, eu acho que na Novos Vingadores dessa. Não era herói exatamente, que era herói que eles chamam começo, né? Mas assim, até antes do Marvel Now a gente convenceu a chamar desse jeito, né? A mensal que era escrita parecia que assim não tinha um para onde ir, porque estava se reconstruindo tudo por conta do final do cerco, né? Aquele apagar incêndio. Então, eu só basicamente lembro dessa fase como assim, todos os Vingadores sentados numa mesa e o Homem-Aranha. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E o Luke Cage toda hora falando, não, eu paguei por $1 a mansão é minha, eu resolvo. E ele discutindo com a Vitória Hand, que a Vitória Hand, estranhamente, não vou dizer perdoada, mas mantém os inimigos mais próximos, né? Então o Capitão América deixou a Vitória Hand lá com eles para ajudar eles, né? Já que ela tinha todo o maquinário ali burocrático dos Vingadores até aquele momento, ela manteve, né? E fica um plot ali em algum tempo se ela tá traindo eles ou não, né? Papai, pois é, eu acho que é uma ideia bem bacana dos escritores ali, né? E aí, qual é a da Victoria Hand? Ela tá mesmo regenerada? Ela tá ali ainda na mão do Osborn? Ela tá com uma agenda própria? E isso some, né? Por onde anda a Victoria Hand? Ninguém sabe. Você quer comentar algum outro arco antes da gente prosseguir? Não, acho que desse período aí tá de ótimo tamanho. É que assim, a essência do medo, que foi outra minissérie que aconteceu na época, não é assim, uma coisa assim tão relevante para Vingadores. É uma história bosta. Bosta, que porcaria. Mad Faction sendo Mad Faction, né? Porque que história ruim. Eu acho que até o conceito é bem anime de lutinha, né? Aparece os martelos e tem o como é que chama? A serpente e pipipipopopó. E aí tem o Hulk do Hulk, né? O cool fanático de martelinho também. Tem o Gárgula Cinzento, que é um personagem que ele é um Midas de concreto, né? Tudo que ele toca via pedra. E ele transforma o país inteiro em pedra, bicho. Essa edição é ótima, sabe? É um Taim do Homem de Ferro, desenhado pelo Sal Labosta. Muito bom esse gibi. Muito bom. Vocês veem aí que eu não sou hater. O que é bom eu elogio mesmo, tô aqui dizendo. Esse Taim é muito bom, que tem a cidade isolada, assim, toda transformada em pedra, porque o Gárgula Cinzento tá overpower. E o Homem de Ferro tá lá, e nessa época ele encheu a cara, tá lá bebão e tá desoladão. Quer morrer, deixa eu resolver só isso aqui, depois eu morro. Aí faz uma armadura numa forja élfica lá de Niflheim, e a armadura é cheia de runas, e ele xinga em rúnico. E... Cara, o problema dessa saga é que, assim, eu li, eu acho que, não sei se todos os Taim, mas assim, parece que tudo é um Taim. E você, assim, quer saber? Não É, tem história, não. Você vê a edição solta de qualquer mensal, tem a luta ali, algum herói da própria revista ou de outra, enfrentando alguém que tá com martelo, algum outro vilão ali, personagem secundário, e vamos curtir aqui. Porque assim, a história em si não faz. Não tem consistência nenhuma, entendeu? não, um gibi do Thor, assim, é um marco do Thor, mas que é protagonizado pelo Homem de Ferro, e tem o resto dos Vingadores no fundo, entendeu? É basicamente isso, porque mexe com tudo de Asgard, mexe com esse tio dele, né? Eu acho que o Fakashi tava da Skype numa parte do Thor também, depois veio o Gillen. O Gillen tá naquele Loki que até vai ser republicado lá fora agora, em Epic Collection. E é muito bom esse arco aí. O Loki, ele acaba querendo se reinventar, né? E aí ele se sacrifica lá e volta como uma criança. É uma ideia de, assim, vamos tentar começar de novo. Lembrando que o Loki fez um monte de merda, né? Ele volta na fase dos Straczynski como mulher, ocupando o corpo que seria da Sif renascida após Ragnarok, e deixa a Sif no hospital lá, ferradona.
Ele apronta pra caramba e no final ele acaba, tipo assim, vamos tentar limpar minha ficha aqui, né? E ele se reinventa e vira aquele Loki menino que acho que evolui rápido demais. A mesma coisa que fizeram com o John Kent agora, né? Tinham feito lá com o Loki, porque aquele Loki criancinha é divertido demais, bicho. Dava uma dinâmica bem bacana. Dava pra deixar até de sidekick do Thor por um tempinho, assim. Tipo o Bruce Wayne e Damian. Cara, eu acho que o Loki é um personagem, assim, coringa. Não é coringa da DC, não. Coringa, eu tô falando de carta de baralho mesmo. Que serve para os novos tempos. Que a gente vê hoje anti-herói, ou um vilão que não é vilão exatamente, que tem seus motivos e tem aquela traição, aquela intriga, né? Então ele serve para isso. Porque, assim, você tá fazendo uma história urbana, ele é um deus. Então já serve. Entre os deuses, ele não vai ser acreditado, porque assim não é uma coisa tão poderosa assim. Ele também é um mago, então já serve. Ele pega várias vertentes ali de opções que ele pode ser usado como trama, então ele serve pra qualquer coisa, cara. E assim, não fica ruim. O cara tem que ser muito ruim para fazer uma história ruim do Loki também, né? Olha, Tem que ser muito bom pra ficar muito bom, mas assim, é difícil estragar assim, entendeu? olha que tem gente que se esforça pra fazer merda, viu? Matt Fraction, por exemplo. Ele fez aquele I Vote Loki, que é aquele do Loki concorrendo à presidência. Caraca, eu achei que um porre. Sim, Eu desisti de comprar aquela Vingadores dos Heróis Mais Poderosos da Terra, que era o nome da revista, né? Aquela que tinha lombadinha e tal. sim. Porque aquilo era muito ruim, o Hulk daquilo era ruim. Não sei se o Capitão. O Thor era legal porque era o Thor do Jason Aaron, né? Mas assim, o resto, Jesus Cristo. Aí eu parei de comprar, que aquela revista era R$ 20 quando as outras eram 10. Por que eu vou comprar isso se eu não vou ler? Aí eu parei de comprar. Nem tem o sebo. Você vê a noção do. Nem que quisesse comprar agora R$ 5, não tem. Graças a Deus. Quantas páginas é, Luiz? 164 páginas, 17,20 que era a revista. Vamos lá, que o mundo mudou bastante de lá pra cá, mas não justifica não. Hoje ter duas edições por 20 e tantos reais. R$19,90, R$21,90, não sei. Não, não faço questão de não comprar. Como já falei em outros programas, acho que a gente até comentou isso também no Twitter esses dias. Só vale a pena mesmo comprar a Saga, que Saga são 6 edições por 40 pau e a gente ainda espera um pouquinho, compra de 28, 30 reais na Amazon. E tem uma outra coisa, tipo, por que eu parei de comprar aquela porcaria que tinha Fabulosos Vingadores. Caraca, aquilo era muito ruim, credo. A do Remender, né? É, remédio, é a V2, eu acho, né? Não é a primeira, não. Acho que renumeraram do começo. Eu não sei se a V1 é dele que faz também. A V1 é dele, que vai até ali Arco Revolucionário, que revela que a Feiticeira e o Mercúrio não são filhos do Magneto de novo. Ah, aquilo ali já despirocou, que ele volta no tempo, aí tem o filho de não sei quem. Eu falei, Uhum. não dá não. Eu tinha que estar prestando. Eu lia descompromissado, eu falei, peraí, eu tenho que prestar atenção. Aí não dá não. Parei de ler. A arte também não me chamou a atenção, não. É do Acunha, né? Oh, Jesus. Daniel Acunha que é bom, mas não casa com esse tipo de gibi, não. Imagina se fosse do Mike Del Mundo, Jesus de Cristo, eu queimava. Caraca, o É pra troço folhar ruim. o próprio olho. O negócio não tem condição, não. Enfim, e para terminar essa época, antes da gente entrar na nova Marvel, o Marvel Now, teve a Maxi Saga, né, dos Vingadores vs X-Men, que é um momento aqui pessoal, eu estava sem comprar quadrinhos há muitos anos. Eu comprava, acho que desde de criança, assim, eu parei de comprar. Eu cheguei a essa assinante da Turma da Mônica e parei de comprar. E assim, não lia praticamente nada. Entrei pro meu trabalho atual, sou servidor público. O meu ônibus demorava muito, eu pegava um outro, para até a metade do caminho pegar um segundo. Entre um ponto e outro, eu passava por um shopping, coisa assim, e tinha uma banca, daquelas bancas assim, nível Avenida Paulista, que tinha. Era uma banca muito boa. Tinha aquela Mundo dos Super-Heróis na época que valia a pena comprar, que era grossinha, né? Que era praticamente uma Wikipédia, né? Praticamente um tratado dos personagens, muito boa. Sim, aquilo é bem legal mesmo. E eu achei a Vingadores vs X-Men número 1. Depois que eu acabei a saga, eu acabei descobrindo que tinha uma edição 0, que era a Feiticeira de Escarlate com a Hope Summers na capa. Se eu não me engano, essa edição 0 é o Punho de Ferro ensinando a Esperança, né, a Hope Summers a luta e tal, né? Ela
refugiada lá em Kunlun, e eu não sabia nem quem era Punho de Ferro na época. É puro massa velho essa Maxi Saga, né? Tem umas coisas que não fazem o menor sentido, conflitos que não fazem o menor sentido. Tem a edição 8, se não me engano, já é o pós Vingadores vs X-Men, né? Com o Ciclope fugindo da. Fugindo não, sendo solto da cadeia, né? Virando vilãozinho ali, o Bad Boy. Mas assim, eu gostei bastante. Você gostava dessa Sarah, Maurício? Não. Não, eu lamento até essa oportunidade de ter que falar dela, porque eu acho uma porcaria, bicho. Confesso que quando começou, a galera torceu o nariz e eu defendi, assim, pô, só tinha um escritor topado na época, né? Que é a Bendis, Hickman, o Faction e quem mais? Acho que é uns 4, né, que escreviam essa série. E assim, pô, Adam Kubert, Romitinha e uma galera que tava desenhando também. Então, assim, só os pica mesmo da Marvel na época, mercado, né? Que tava bombando, não tinha como não dar certo. E não deu. Porque eles desligam totalmente a lógica interna e externa da coisa e não faz sentido nenhum, nada faz sentido ali, bicho. É um negócio assim, vamos lá, a Fênix tá voltando. Eles recebem vários indicativos que a Fênix está voltando e tudo mais. Mas Ciclope estava afastado dos X-Men, né? Só que aí todo mundo se junta de repente porque a Fênix está voltando e rolou o cisma, né? Primeiro. Sim. E a Fênix está voltando, aí se junta todo mundo de novo. Tem a escolinha do professor Carcaju, como os fãs gostam de chamar, aquele gibi do Jason Aaron, né? Que também já é uma coisa que não faz sentido, é divertidinha, é bacana, tem personagens muito legais como o Bru. Até comentei isso outro dia com o Marcos no Pilha também. Tem uns conceitos legais, tem a Garota Tubarão, que é pernambucana, tem a Oiá, não sei, que só se lasca também, né? Tá até aparecendo agora no gibi do Dente de Sabre, que eu também comentei. Não sei ainda se esse pilha já saiu ou não. O Marcos tem um jeito todo especial de definir as publicações. E eu acho que tem coisas legais aí, mas o Wolverine que sempre chegou para o Ciclope, para o Xavier, para Jean, para Tempestade, para dizer: bicho, todo mundo é soldado aqui, a gente tem que se garantir, a gente tem que aprender. E o cara ensinou a Jubileu a lutar, a Kit a lutar, dava aula para os novos mutantes de como usar os poderes e matar muitas vezes, né? Agora ele tá, não, são crianças, temos que protegê-los e contra o Ciclope, enfim, não faz, isso já não faz sentido. Mas a ideia do crossover de Venom é os X-Men contra os Vingadores. Aí todo mundo fica amigo de novo, né? Porque a Fênix tá voltando, a Jean tá voltando. Então, como o Ciclope e o Wolverine que iam comer a Jean de novo, né? Então aí se junta. Não, a gente divide aqui a Força Fênix. Aí o Wolverine já via a casaca também, tudo mais, mas enfim. Quando, quando você, leitor, ou atual ouvinte aqui deste programa, quando foi que a Fênix foi sinal de coisa boa pros mutantes, pra Marvel, Luiz? Quando? Não foi, nunca. Nunca. Com base em que veio esse plot de que a Fênix vai voltar e vai reativar os genes mutantes, porque teve a decimação, teve a perda dos genes mutantes lá, os mutantes todos depois do dia M, da feiticeira escalar e tudo mais. Baseado em que, né? Com base em que? Pensou isso? Nada, é uma ideia bosta. Um conceito forçado, e aí os Vingadores vão dizer, rapaz, isso não vai dar certo. Por exemplo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, não, mas os Vingadores, novos montuninhas do Twitter, né, que ficam até hoje, os Vingadores nunca fizeram nada pelos X-Men, não, os Vingadores limparam muito a merda dos X-Men, como nesse gibi aí, em que o Capitão América avisou desde o começo que não ia dar certo, ia dar merda, deu merda, vem aquela outra farofada de Quinteto Fênix, né, não sei como é que foi porque no Brasil é Fênix 5, e uma ideia bosta. E Não, aí depois vai. esse quinteto é muito legal em relação ao uniforme, né? Eu não sei se gerou Sim, bonequinho disso, mas assim, eu compraria da Emma Frost. Inclusive qualquer um pois da Emma é. Frost, porque eu não tenho boneco nenhum da Emma Frost. Pô, o uniforme dela como
possuidora do 1/5 da Fênix, né? 20% ali. Tá sensacional. Não, os visuais são lindos mesmo. O Ciclope também, com aquele visor que parece um bico da Fênix também. Mas, aliás, e chegou a ter protótipo desse boneco do Ciclope. Os outros não saíram, não, sumiram. Mas os visuais são lindos mesmo, concordo. Aliás, o Elon vai utilizar isso, né? A ideia do Namor querendo voltar a ter o poder da Fênix no gibi dos Vingadores. Você ainda não chegou nessa parte, não. E assim, bicho, não tem como. Não tem como, Luiz. A história tem uma coerência intrínseca. Aí mas você leva na base do Massa Velho, você vai adiante lá e vem, mete com na história, o Homem-Aranha ensinando que com grandes poderes tem grandes responsabilidades para Hope, e o Wolverine tem ainda os X-Men, aí o Capitão briga com ele, enfim, uma putaria da porra. Aí vem os Tains, que é aquele Versus, né? Que aí mostra umas histórias bem pegada de F-Loeb mesmo, que não vão pra lugar nenhum, tem só umas trocações de soco, assim. Inclusive o Loeb escreve algumas coisas dessas. Então, assim, não vai pra lugar nenhum. É uma coisa que é pra ser fogo de artifício do Rio de Janeiro no Réveillon, e virou teatro de massa, assim, de criança brincando no playground, sabe? A ideia bosta foi do Jeff Loeb ou do Mark Millar? Porque com ideia bosta de Mega Saga, assim, normalmente é de um ou de outro, né? Da Marvel mesmo, né? Porque a Marvel faz aqueles Creative Summit, né? Aqueles encontros criativos, e aí a galera vai jogando ideia de um pro lado pro outro, e surge muita coisa boa aí. Mas a gente tá numa fase que é a galerinha do Bendis, né? Todo mundo que o Bendis indicava lá, daquela cena underground de Chicago, de não sei onde, Detroit, e ele botava lá. Foi assim com o Faction, foi assim com o Gillen, enfim, tem gente boa que entrou e fez coisa boa, mas teve muita gente ruim que entrou ali, ganhou muita moral, saiu com um checão, e hoje está falando merda da Marvel, não que a Marvel seja essa maravilha, mas ganhou muito dinheiro com isso, fez sua projeção. Mas, bicho, não tem pra onde, não, Luiz. Essa GB é muito ruim. Ainda tem a mais. Ainda tem isso, né? O Namor com o poder da Fênix vai lá e afunda a Wakanda, que isso vai ser explorado mais adiante no plano do Hickman, dos Vingadores e tudo mais. Mas, porra, a Wakanda tava escondida no meio da África, bicho, de repente tem saída pro mar. Mas assim, é legal que gera conflito. Tem consequências da saga? Tem consequências da saga. Enfim, paralelamente a essa fase toda aí, eu não sei exatamente se desde Invasão Secreta, se um pouco depois. Uma outra edição que era escrita muito interessante, apesar de não levar para lugar nenhum, acabou não levando a lugar nenhum, que era Guerreiros Secretos, de não sei se ainda era promissor na época, Jonathan Hickman. Muito interessante essa edição. ficava era aquela coisa de intriga de 007, de Nick Fury com aquela Madame sei lá o que. Condessa Valentina della Isso, Condessa Fontana. Valentina, ficava Nick Fury com a Condessa Valentina, assim, estão traindo? Eu tô traindo você, não? Eu tô trocando segredos? Eu disse, nossa, que interessante, que legal. Isso por uma edição, assim, no final, eram eles que estavam puxando as cordas desde o começo. Que legal. Aí na edição seguinte, mesma coisa. E vai morrendo gente lá daquele grupo dos Guerreiros Secretos. Não, vocês estão salvando o mundo, gente. Parece papo de coach, assim, vocês têm que dar seu sangue pela equipe, não sei o quê. E vai morrendo gente, você assim, gente, não estão percebendo nada. A coisa mais inverossímil que acontece, desde a época lá da Guerra Secreta, que é a Quick, que eu não sei o nome dela em português, ela é tornada não a chefa suprema da SHIELD, mas ela é dada uma concessão assim, que eu acho que nem a Viúva Negra tinha, nem a Maria Hill tinha. Dentro da SHIELD, eu falei, isso não faz o menor sentido, tá, mas vamos lendo, assim, tá interessante como os diálogos e, assim, o desenvolvimento da história do Jonathan Hickman já nessa época já era muito interessante, mas, assim, não tava levando pra nada. Eu não sei se, assim, eu parei pra ler, porque isso continuou na menção que eu não tinha, que era Vingadores Secretos, ou se realmente cortou do nada porque ele passou a escrever as mensagens no Marvel Now. Eu não sei, não lembro. Você Não, sabe? veja. Esse gibi Vingadores Secretos, Guerreiros Secretos, é da época de Invasão Secreta. Na verdade, vem ali construindo a história, porque o Fury não consegue, não
consegue confiar em ninguém, né? Porque todos podem estar comprometidos sem Skrull secretamente. Então ele pega jogadores, né? Players, para usar o termo aí, bossalzinho. E ele pega players desconhecidos, né? Que são esses aí, e que diz assim, ó, esses caras estão tão abaixo do radar aí que ninguém pensaria em substituir eles. Aí tem essa. Não lembro, acho que aqui no Brasil ficou Yoyo mesmo. Que o poder dela não é só correr, ela vai e volta pro mesmo lugar que ela estava originalmente, né? Ela tá até na saída dos agentes da Shield. Aí tem o filho do Ice, né? O Phobos, o molequinho lá, que é o filho do Ice, o mesmo Ice que tá nos Poderosos Vingadores do Frank Show com o Bendis. Tem o Manifold, eu não sei como é que traduziram ele aqui, eu vivo esquecendo, que é o teleporter lá 2.0, que o All Ewing tem usado recentemente até, né? Tava na Sword, depois tá nos X-Men vermelhos. Enfim, tem muito personagem legal ali, tem um refúgiozinho do Dr. Druida, vai construindo umas histórias muito interessantes. Eu gosto sim, eu acho a ideia, a sacada muito boa. Só que aí o Hickman já começa com aquelas loucuras, né, de construir conspirações dentro de conspirações que nem ele sabe para onde é que vai e acaba não indo para lugar nenhum. Cria a ideia do Leviatã, seria uma organização secreta que desenvolveu ali, está infiltrada na Hydra e na Shield, e ela faz a Hydra e a Shield brigarem entre si, mas ao mesmo tempo trocar informações, e aí tudo isso sem benefício da própria Leviatã, e aconteça que acha que é da Hydra, depois é da Leviatã, e todo mundo é Leviatã no final das contas. E isso não vai para lugar nenhum, porque os guerreiros secretos vão aparecer em invasão secreta, vai resolver esse problema todo, e o Hickman vai para outros gibis. E tem desenvolvimento? Tem sim, mas o grosso, assim. Nada, a gente tem o Manifold, o Dober, lembrei agora, o nome dele é Dober, que o Hickman também usa, né, nos jogadores dele. E tem outros personagens que vão aparecer aqui e ali, uns estão sumidos, aparecem pontualmente. Mas é aquele gibi que tinha muito potencial. O filho do Ais até morre, né, numa edição mais adiante. E o Ais fica putaço por conta disso. Ah, são deuses, vão voltar e tudo mais, acho que não voltou até hoje. O Ais, inclusive, apareceu agora de novo no run do Jason Aaron no Justiceiro, Luiz. Não recomendo a leitura, não. Só para concluir a fase, gigantesca fase, que a gente deve ter falado mais de uma hora só, dessa época aí do Bendis, ele chegou a escrever uma. Não sei se é exatamente uma minissérie, um começo. No Brasil foi um começo uma mensal chamada Avante Vingadores. Foi a edição zero. Acho que é Avante Vingadores, a segunda série. Que tem como vilão Thanos e era a equipe do cinema. Cara, esse primeiro arco, que é esse encadernado, que inclusive acho que saiu na Salvati, é horrível. Eu que, na época que o Thanos apareceu, eu cheguei a fazer um guia de leitura do Thanos, eu li todas as quadrinhos que o Thanos tinha aparecido na história. E aí tive que ler isso, né? Caraca, é muito ruim, meu Deus, é muito ruim, muito ruim. Foi uma pá de cal, assim. O último adeus do Bendis nos Vingadores foi uma porcaria dessa, né? Foi o Avengers Assemble, né? Isso. Vingadores Sério. Avante, aqui ficou assim. Nossa, isso é o equivalente em quadrinhos ao desenho Avengers Assemble, que é escrito pelo Loeb, né? Que cancelou o excelente desenho dos Vingadores que tinha até então, que você pode assistir no Disney Plus hoje, que é o Vingadores Mais Poderosos da Terra, porque diz que é muito Pô, complexo. esse desenho aí garantiria um episódio aí, hein? Só pra comentar esse desenho. Ah, garantiu já, né? Tem que estar na lista de pautas aí, porque esse desenho é maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoro, assim, eu lia. Eu lia não, eu assistia pensando assim, como é que deixa um negócio tão bom assim existir? Não é possível, vão cancelar daqui a pouco. Aí ela renovou para a segunda temporada, eu não acredito. Mas isso é muito bom, como é que deixa isso acontecer? Porque a Marvel sempre caga, né? Sempre cagou nas animações e tudo mais. Mas aí quando vinha a terceira temporada, aí cancelaram, né? O Chris Yost, que é o escritor do
do desenho chegou a postar no Twitter as ideias todas lá para fazer até um Vingadores X-Men na terceira temporada, enfim. Parece que você pode dizer assim, que maluquice, tá imitando, mas se você assistir a série, você vai ver a capacidade que o cara tinha de contar sagas inteiras, assim, 2 episódios. Tem um episódio do Bill Raio Beta, Luiz. Como é que um desenho que tem um episódio do Bill Raio Beta é cancelado? Esse desenho tinha que estar aí até hoje com episódios novos, trazendo pra gente alegria em 20 minutos. Não, esse desenho conseguiu colocar o Hulk meio burro ainda, mas assim, mais civilizável, né? Assim, conseguiu conversar com os outros membros da equipe, funcional, né? Dentro da equipe, com o Thor claramente inspirado na fase do Walt Simonson e do Dan Jurgens, né? Meio com a mescla ali, né? De visual e se portar, né? Sensacional esse desenho. Eu que sou assim, não vou dizer hater, mas assim, eu não entendo quando botam Hulk na equipe de Vingadores, porque acho que não tem nada a ver, só porque lá quando criou era do membro. E daí, não tem nada a ver isso. O Capitão América não é da primeira edição, é da quarta, enfim. E eles conseguiram, mesmo assim, é fantástico. E, assim, lembra muito também as inserções de homenagem que o Buzzard fazia na fase dele. Aparecia um vilão que não aparecia desde 1900 não sei quando. Era um episódio, outro, por exemplo, se não me engano, eu acho que foi até o primeiro episódio mesmo, era o Graviton. Eu falei, caraca, de onde é que Isso. tiraram isso, maluco? Eu acho que eles só não colocaram o Zodíaco, graças a Deus, porque eu também não gosto. O legal é que assim, são mini episódios que foram saindo semanalmente, saindo online mesmo. E aí o desenho estreia, não lembro que canal que estreou, foi antes de streaming, mas depois ele foi para Netflix e agora tá no Disney Plus. E é um negócio assim, que foi contando, né, as histórias, e aí ele vai contando do Formiga, com a Vespa, né, do Thor, do Hulk sendo perseguido, vai dando aquela amarrada assim, do Capitão América também, como ele vai parar no gelo, e aí junta tudo eles todos os Vingadores no piloto, que seria o piloto, né, que é justamente isso, o Graviton fugindo da prisão e reunindo eles todos, né, eles se reunindo ali, e no final, quando a SHIELD diz, venham trabalhar com a gente, aí diverge do filme, né, e porque os Vingadores dizem, não, a gente vai ser independente mesmo, Tony Stark vai financiar a gente, e tchau. É um negócio bem legal, um visual divertido, assim, simples, meio que puxando ali para uma nostalgia de Liga Sem Limites na estilização do teatro, mas não imitando. E com histórias que são bacaninhas. Pra mim é o Liga Sem Limites da Marvel, assim, né? Porque então, tem quem não goste de Liga Sem Limites. Baita sériezinha. Até hoje você assiste, não envelheceu nada. É o Batman do Bruce Timm, né? Que já tem seus 30 anos aí, também não envelheceu nada. É um negócio bom demais aquele desenho. E esse é um que merecia, pelo menos a terceira temporada. Bom, se até a série dos X-Men de 92, que nem é tão boa assim. E se você tá dizendo aí, torcendo nariz pra mim, reassista e você vai ver que a sua memória te trai. Mas se até essa série vai ter um revival agora, né, no Disney Plus, imagine se esse Vingadores aí não vai ter, né? O Yossi tá acreditado aí em um monte de coisa, de Star Wars e tudo mais. Vai que pegam ele, eu chamo até o Filoni lá de Star Wars também pra escrever com ele. O Filoni pega a série que nem a Disney acreditava como Rebels e faz sucesso, né? Exatamente. Então, retomando aqui os Vingadores do Hickman, ele começa, que a gente só vai entender depois. Eu, por exemplo, assim, eu não me considero uma pessoa burra. Sou uma pessoa muito inteligente, tá? Mas assim, é uma... Luiz, você é fã de Vingadores, você não tem como chamar você de burro. Você é um cara de extremo bom gosto, simpatia, humildade e inteligência. Exatamente. Então, o que acontece? Ele vai jogando coisas fora de ordem, numa confusão, que a gente vai chegar no plot, assim, grande plot, até Guerras Secretas, né, que ele criou, sem dar muito sentido, e assim, quando chega finalmente ele escreve as duas mensais, né, Vingadores e Novos Vingadores, que Novos Vingadores, na realidade, eram os Illuminati, também já vamos chegar aí, até que convergem essas, assim como os próprios mundos, né, na trama, a saga, que aí também gerou infinitas tains, que eu acho que, não sei
se saíram todas no Brasil, se não saiu nem metade do Brasil, porque assim, eu até hoje não consegui nem ter, que dirá ler todas, de tantas coisas que saíram de Guerras Secretas. Eu achava que no final os personagens das minisséries, os tains soltos, iam se reunir para enfrentar a ameaça lá em Guerra Secreta. Não foi, mas não é por isso que eu não gosto tanto dessa resolução. Porque assim, é foda, é foda. Eu acho, assim, esse Guerra Secreta já com certeza é melhor do que a original. E eu já consideraria um clássico, assim, é muito boa, mas assim, era esse final, eu acho que assim, poderia ter sido até uma mensal Guerras Secretas, entendeu? Essa final lá, quando eles estão no. Eu não sei se é tratado como mundo bélico também, é assim que chama também? Eu acho que ficou como tava no original, né? Que é o mundo de combate, o nome desse. Não lembro qual foi a. Battle World, né? É É, mundo, Battle World. É, né? War World, é Battle World. Mundo de batalhas. mundo bélico, acho que é do Mongol, né? Eu tô confundindo a editora É aqui. da DC. Enfim. Não, ó. Não seja injusto. Essa fase do Hickman é legal. Eu gosto bastante. Eu até peguei para reler os primeiro ano e meio, assim, fechei o segundo ano. E é muito divertido, se mantém, ele sabe criar um tom assim à altura dos Vingadores, no sentido do batalha grandiosa, é ameaça cósmica, é coisa grande mesmo que os Vingadores encaram sempre. E tem uma equipe meio que rotativa ali no meio, tem uns mistérios que ele vai desenvolvendo, ele puxa ali, né, a nostalgia para os fãs antigos do novo universo Marvel, que ele vai adaptar a história para trazer o estigma para o nosso universo, trazer o Sombra da Noite, enfim, como se fossem mecanismos de defesa do universo, né, contra aquela... Tem uma espécie de sangue, né, aquela sangue que tem no Authority, que é um espaço entre os mundos, que ele vai adaptar isso também, e aí ele cria a ideia dos construtores, a ideia de outros seis assim, mais poderosos, uma coisa numa escala cósmica, que ele gosta, né? Ele agora nos X-Men também fez essa coisa da escala Kardashev com essas super civilizações e tudo mais. Isso é muito legal. Agora é longo prazo mesmo. Eu acho que funciona em mensalzinha, funciona. Quando ele leva bem assim, ele tem um plano e vai desenvolvendo, isso funciona muito bem. E eu acho que é o caso em Vingadores. Entendo que não agrade a todo mundo, porque é um desvio do que vinha acontecendo até aí. É mais ou menos guardado das proporções, como você lê Novos Vingadores do Bendis, depois de ter lido Vingadores do Busiek, por exemplo. Né? Uma coisa muito mais com um sabor diferente, no caso do Hickman aqui, é uma coisa bem puxando com sci-fi mesmo, com essa construção mais lenta dele, assim, debaixo dos panos de algumas coisas. Eu gosto, eu lia e me sentia instigado a continuar lendo isso e relendo isso recentemente. Eu continuei sentindo essa instiga, sabe, de continuar, de o que é que vem aí, tudo mais. Algumas coisas eu sabia, outros detalhes eu não lembrava. Assim, mesmo que a gente não considere assim tão bom assim, já quanto ler e não com o tempo do futuro, depois de você relembrando depois. Quando eu peguei pra ler, eu acho que eu já li umas 3 ou 4 vezes essa fase do Hickman. Imagina se você gostasse, hein? Mas. Eu li, depois eu reli, acho que por causa do Thanos, né? Porque tem o infinito ali, aparece o Thanos. Depois eu reli quando eu fiquei reclamando, o pessoal, você tem que ler de novo, você que não entendeu. Eu reli de novo e depois li de novo já gostando. Então eu acho que li 4 vezes. Eu acho que eu li 3 vezes em capa dura e eu acho que a primeira em revista, ou em scan, não lembro exatamente. Então, o Doutor Destino percebe que tá tendo essa alteração do universo por causa dos homens moleculares, né? E ele volta no tempo, constrói uma religião para ele, com as cisnes negros, né? Cisnes negros. Só que acontece, os Beyonders descobrem. Então os Beyonders vão atrás, tem esses construtores, tem o evento branco. Ele cria vários conceitos que não vou dizer que são jogados, mas assim, se você lê, você relendo, você percebe, já sabendo toda a resolução, você acha aquilo genial. Na primeira vez que você está lendo, você acha confuso, que você não está entendendo. Por conta de memória, você não vai lembrar um negócio que você leu 60 edições mensais atrás. Então, quando você já relê, sabendo o que aconteceu no futuro, ou no passado, enfim,
o que o Doutor Destino fez, que aí pra mim, assim, tem outros feitos e tal, mas assim, aí se prova que o Doutor Destino é o maior vilão, desculpe, Thanos, define de vez pra mim que o Doutor Destino é o maior vilão da Marvel, quiçá dos quadrinhos, né, porque o Coringa é popular e tal, mas assim, eu acho o Doutor Destino o maior vilão que há o conceito da ideologia do Magneto, né? Poderia se dizer o Magneto também, mas assim, na minha opinião, o Doutor Destino aí se prova uma escala de ideia do que ele fez. Ele que salvou a existência, né? Não vou dizer nem os multiversos, né? A existência, né? Com a ideia dele, né? Ah, eu concordo. Eu gosto muito do Kang, por exemplo, mas pra mim o cara assim, de vilão é o Destino. Eu acho que o cara, ele tem camadas e quando escrevem bem, né, dá pra adaptar e focar em várias facetas dele, assim, diferentes. Ele é vilãozão, ele é inteligentão. Eu até reli recentemente uma fase dos Vingadores, numa época que é escrita pelo Larry Hama. Eu nem lembrava que o Larry Hama tinha escrito tanta coisa assim. Eu até mencionei no programa anterior da gente que eu gostava ali de algumas edições que o Rama escreveu, e não são só algumas não, ele escreveu mais de 2 anos de gibi, assim, a gente que só teve acesso a pouca coisa aqui, mas eu gosto muito, a estreia do Rage Sim, sim. nos Vingadores é dele, tem aqueles tetrarcas da entropia, lembra, Luiz, desse arco? Tem aquela coisa do submarino também, em russo, que aparece o Protetorado do Povo. Esse arco começa naquela edição em que há uma nova formação dos Vingadores, né? Que é uma até edição. A gente tem que ter um programa sobre essas edições de remontagem do grupo. Que tem o Capitão batendo o martelinho lá com vários Vingadores no fundo. Isso foi capa da Capitão América aqui na época Acho também. que é E é edição 350 ou 351, né? Coisa assim. por aí, isso mesmo. E é quando o Rage se torna membro reserva, Rage que é o nosso Shazam da Marvel, né? A criança que. que vira fortão. Eu tô falando aí de nome em inglês, né? Daqui a pouco eu tô falando da Rogue dos X-Men. Igual uns bossaizinhos aí do Twitter, mas enfim. Eu falei dessa volta toda para dizer que logo depois tem uma recepção, né? Os Vingadores estão trabalhando com as Nações Unidas a partir de então. Tem uma recepção na mansão dos Vingadores. Esse gibi foi cortado aqui, que o Destino invade a mansão e tem uma história meio de espionagem, assim, com o Destino, com um mistério de ficção científica no meio, o que o Destino tá invadindo ali. É bacaníssimo, é bacaníssimo. Eu não sei porque o JP nos privou dessa história. É isso, o Destino é um cara que dá muito pano pra manga. Você pode ver ele como um ditadorzão, dá pra fazer o que o Bendis fez em Infame Homem de Ferro, né? Que ele assume o manto de Homem de Ferro logo depois de Guerras Secretas, porque ele tá meio que regenerado, depois ele fica mal de novo ali do meio pro fim do arco, explica porque que ele ficou mal. Eu sou fãzão. Eu não gosto de Guerra Secreta, Luiz. Eu gosto do run do Hickman, voltando aqui ao assunto, né? Mas adoro Infinito. Infinito é muito bom até os Vingadores voltarem pra Terra e ter um epílogo ali, né? Um puxadinho no arco que é com o filho do Thanos, com aquele Tani, Jane, que é uma bosta. Eu acho massa velho Não, demais, divertidíssimo quando os Vingadores voltam. Tipo assim, os Vingadores foram lá de gaiato do navio, né? Pra uma batalha no espaço infinito, para proteger o mundo lá daqueles. Dos construtores, né? E tem momentos sensacionais, como o Thor jogando um martelo em direção ao Sol para ele pegar mais. Pegar a órbita ali do Sol, fazer a volta, né? Ou do planeta, não sei o que, e cair bem na cabeça do embaixador dele lá no momento que o embaixador dos construtores está dizendo assim: vocês são merda, vocês não tem poder para ferir a gente. E o martelo vai e quebra o planeta no meio. E aí, quando eles vencem a armada toda lá alienígena, né? E dos construtores, e aí os Xia, os Cris, os Skrull, tudo mais, voltam pra Terra para ajudar os Vingadores, que eles recebem a chamada, né? O DDD, o DDI lá funcionou finalmente e avisar, o Thanos tá aqui na Terra. Aí vem uma armada alienígena toda escoltando os Vingadores de volta pra Terra. Isso é muito legal. Mas quando chega aqui, aquela história
aquele poder bosta do filho do Thanos, dele ser inumano com o Eterno, com o Titã. Mas se fuder, um negócio bosta do caralho. E eu já falei um monte de bosta, né, no último minuto. Agora que eu completei essa fase aí do Universo Marvel terceira série, vou poder ler essa excelente fase aí do filho do Thanos, que foi exatamente o Universo Marvel que tem, né? Meu Deus E do céu. aí, pois é, e aí pra mim é que o Hickman cai. Depois disso, ele cresce e acho que em Novos Vingadores, essa ideia da espionagem deixa a gente inquieto, né? Pô, os caras são os maiores heróis da Terra, fizeram lavagem cerebral no Capitão América porque ele não quis aceitar. Começar a aprontar vaias aí, matando outros universos por autopreservação. Então, assim, são umas coisas que são questionáveis, que incomodam a gente, mas a história em si é bem construída e vai deixando você agoniado para saber o que está acontecendo. Mas depois, chega num momento ali que dá aquele salto no tempo, né? Que time runs out, né? O tempo está acabando, não sei como ficou aqui. Eu E aí acho que tem é os tempo heróis contra esgotado, outros. né? Tempo Quando esgotado. saiu, era o tempo se esgota. Aí depois virou o tempo esgotado. E aí, nessa fase, bicho, aí muita coisa sem noção. Ele promete que vai explicar lá na frente, não explica caceta nenhuma. Não, parece que assim, ele foi pulando. Sabe quando você começa a conversa pelo meio? Como se você tivesse dito alguma coisa pra outra pessoa. Assim, sim, bicho, e aí aquele negócio que eu tinha te falado ontem e eu não te falei nada ontem. Parece isso, né? É um ano inteiro de história assim, até que vem Guerra Secreta. Parece que ele tava empurrando, a Marvel ele disse assim, ó, agora vai começar o arco. Aí a Marvel disse, não, segura aí, porque tá rolando tal coisa no gibi dos X-Men. Não, esse infinito aí com certeza foi decisão editorial de inventar esse negócio caso de algum filme que o Thanos estava aparecendo na época. Porque assim, não faz o menor sentido dentro da história do que ele tá construindo ali, ele ter essa saga no meio. Fora que a Panini, quando publicou no Brasil, publicou, né, quando encadernou, né, não encadernou na ordem. Lá fora também não encadernou na ordem, né, mas enfim. A Panini aqui ainda fez pior, Luiz, porque de fato a Marvel teve um primeiro lançamento que foi assim, né? Um encadernado de Vingadores, um encadernado de Novos Vingadores e um encadernado de Infinito. E Infinito, o evento, caso nossos amigos ouvintes não lembrem, não tenham acompanhado isso aí, já vem naquele esquema do Hickman. Lembram de Dinastia X e Potência 10, que é a Dinastia X1, Potências 1. Dinastia 2, Potências 2. Aí de repente vem Potências 3, Dinastia 3. Aí Dinastia 4, Potência 5. Aí ele começa a inverter. É assim. Em infinito. Começa em Vingadores, aí vem Infinito 1, aí vem Novos. Aí vem Novos de novo. Aí Eles volta botaram até um Vingadores. gráfico, né? Eles botaram um gráfico parecendo a cabala judaica, né, que tem Isso. se cruza, que volta, as bolinhas. E aí, quando a Panini lançou aqui, da única vez, né? Porque a Marvel, tem mercado para isso, vai relançar várias vezes. A Panini não, a Panini sabe que aqui agora eu lanço uma vez em capa dura, a segunda vez é em ônibus só. Mas na época não tinha nem ônibus. Eles lançaram a primeira vez e eles lançaram com 3 cadernados diferentes. Então, se você quisesse ler a saga toda, você tinha que comprar 3 capas duras e ficar revezando a capa dura que tá na sua mão com as outras duas do lado para poder ter a ideia toda da saga. Senão você não tinha. Não, Não foi mas a vez que a eu, Marvel fez, a Panini faz isso, não. Na Marvel Deluxe dos Novos Vingadores tem isso também, com Guerra Secreta e com Invasão Secreta e com Guerra Civil. eu não vou reclamar desse erro da Panini, não, porque foi com ele que eu fiz os meus primeiros guias de leitura lá no grupo do Facebook, compartilhei no WhatsApp, e aí que começou a viralizar, comecei a fazer os outros. Então, por causa dessa confusão aí que eu comecei como criador de conteúdo, foi nessa época aí. Não vou reclamar tanto não, meu ganha-pão. Eu vou reclamar porque a minha criação de conteúdo é criação de reclamação, né? Então, sou contratualmente obrigado a reclamar. Enfim, eu tô, sei lá, me sentindo um meio advogado do diabo aqui, que parece que eu que tô elogiando o Rick. Tu ficou falando uns 10 minutos aí mal dele. E eu que sou conhecido por ser hater do Jonathan Hickman, vou fazer um desagravo, né? Chama.
Desde o primeiro programa tem ouvintes reclamando comigo, dizendo, ih, mas você arranjou outro hater do Hickman. Primeiro que eu não sou hater do Hickman e o Luiz também não é, não. Quer dizer, eu acho. Então, Desagravei, Luiz. o que acontece? Eu acho que, assim, a mensal de Vingadores, ele não pegou muito o espírito da equipe, não. Ele começa a entulhar de um monte de personagens, assim, aquele ex-Nihilus. Esses personagens do novo universo da Marvel, ele também retoma. Eu fico assim, porque os Vingadores, né, o mundo dos Vingadores, tem que ter todos os heróis mais poderosos da Terra, né, o epíteto da equipe, tem que participar, porque Terra está sendo ameaçada, e realmente a gente vai saber depois que os universos estão sendo ameaçados, o multiverso inteiro. E eu acho a Vingadores mesmo, propriamente dita, ok. Perto da genialidade, eu acho genial. Talvez uma das maiores leituras de quadrinho que eu fiz na minha vida foi os Novos Vingadores do Hickman. Aquele nível de tensão de, meu Deus, temos que salvar. O que eu discordo um pouco, assim, do que é feito, e eu acho que ele não pegou a essência do que é Vingadores, como muita gente acha, que o Bendis também não. Aquilo ali não é Vingadores, como eu mesmo já disse muitas vezes, porque assim, ele começa a fazer aqueles bem diálogos dele e ficar uma coisa meio urbana, apesar de ser um monte de personagem cósmico, de mágico, né? De hiperpoderoso. Nos Novos Vingadores ele consegue fazer isso, ele desenvolve melhor essa parte do mistério, né? Do que vai se desenvolvendo. Só que assim, o que no Hickman que eu não concordo é que assim, os Vingadores têm aquela premissa batmaníaca ali de não matar, né? Num conflito é uma coisa, mas assim, você tendo a opção, eles ou morreriam pensando numa solução de não ter que fazer isso. De simplesmente, vem outro planeta para jogar no nosso, no efeito dominó multiversal, e foda-se. O Namor fez isso, né? No Novos Vingadores. Foda-se. Antes eles do que eu. E aí vai lá e acho que é com a Cabala, né? Que é uma equipe que acaba sendo formada com o Namor, o Thanos e uns outros personagens que agora não vou lembrar de cabeça. Eles Tem acabam. a Loki ainda, né? O Loki ainda como mulher, a Emma Frost. É tipo um Illuminati do mal, né? Exatamente. Isso aí já é o tempo esgotado, né? Que eles acabam indo lá e matando esses universos que faltam, até que fica só o universo Ultimate e o universo B16. Que aí dá aquele choque final, que aparece o Miles Morales para ser incorporado e tal, dá aquele branco, e aí é Guerras Secretas. Essa parte, assim, esse pulo, assim, pra Guerras Secretas e Guerras Secretas, aquela coxa de retalho, de Tain, que não se relaciona entre si e não se relaciona com a saga principal, não foi tão grandiloquente assim de, meu Deus, ele é Deus, o Rabon Alal, né, que é o... Que nome, hein? Não sei se ele quis fazer alguma acrônimo ali de o nome de algum deus, se já existe, não sei. Eu acho que é algum deus secreto de alguma cabala maluca lá que só o Hickman tem essa referência, e aí quando puxa o fio disso, isso na verdade significa outra coisa que tem a ver com outra coisa lá, e existe um gráfico, um PowerPoint sobre isso, e feito por uma entidade maia do século XII. Então, mas assim, o genial do genial dos Novos Vingadores, além do conflito do Pantera Negra com o Namor, os ameaços e informações meio atravessadas que a Cisne Branco dá pro Senhor Fantástico. Olha, estamos respondendo a um poder maior. Rabun Alal virá para salvar vocês. Né? E fica lá aquela coisa, meu Deus, o que será que é? O que será que é? E tu vai lendo. Você lê aquilo, eu li aquilo ali em 3 dias, de tão bom que aquilo aí. Você vai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. No final era isso, Guerra Secreta, legal. Pô, eu sou de Hickman, né? O cara que sabe te levar todo mês ali com o mistério aqui, entrega um pouquinho, apresenta mais e tudo mais. No final das contas, ele podia fazer uma coisa bem maior. Isso é uma coisa até que a gente comentou num pilha recente. E, bicho, no final das contas, você diz assim: mas é só isso? Podia ser bem mais, sabe? Tem outra coisa que a gente não comentou, que acontece também enquanto isso, mas assim, não afeta tanto o roteiro das histórias das mensagens que ele estava escrevendo, mas aconteceu uma mega saga, Pecados Originais, né? O Pecado Original. Pecado Original. Nossa, outra série bosta com uma ideia cocô, com um É, escritor é ruim. bem desenhada, pelo menos pelo Deodato, é bem desenhada. É bem desenhada, é do Jason Aaron, Pecado Ah, Original, então por isso que e é ruim. a proposta é boa, mas o Jason Aaron vai pegar o Orb. Orb é aquele vilão do Motoqueiro Fantasma que, tem a roupa do Evil Knievel com uma cabeça que é um olho.
E aí mistura isso com a morte do Vigia e o Orb pega o olho do Vigia e tem aquele outro vilão que é um vilão do Morrison no Marvel Boy, que é aquele Midas que tem a filha Oubliette, que é meio sadomaso e tudo mais, e o Midas toca, tudo que ele toca vira ouro, como o Midas da mitologia, Então, e o nada a ver com nada, O Nick nada, Fury, nada. pelo que eu tô lendo aqui do Jason Aaron nesses Vingadores atuais, eu acho que o Nick Fury ainda tá lá em cima, hein? Ainda tá na lua, hein? De vigia, não tá? Não, vou dar um spoiler. No Quarteto Fantástico do Slott, nessa última saga aí dele, ele acaba trazendo o Fury de volta mais na condição de investigador mesmo, assim, e agente secreto mais cósmico, é verdade, mas acaba com aquela bosta do não visto, né, The Unseen, que ele fica lá arrastando corrente no espaço. E a verdade ele não se torna, não volta a se tornar o Homem na Muralha, né, The Man in the Wall, que tem até o gibi depois do Bucky assumindo esse papel. Mas ele também não volta a ser o Nick Fury de antes, não. Não sei como é que vão fazer aí, o que, é que vai acontecer, mas tá na hora do Fury voltar. Tá, a Marvel tá precisando aí de um editor pra dizer assim, ó, tem umas coisas que tem que acontecer aqui, a estrutura é essa, a gente, esse personagem tá aqui, e isso vai levando o universo adiante. Porque tá muito jogado, o Slot conserta o Fury lá no gibi do Quarteto Fantástico e conserta o Ato também, né? O Ato volta a enxergar e tudo mais. Mas as coisas não andam. Isso ficou por isso mesmo. Ninguém mais lembra. Vai fazer um ano aí do final do gibi do Quarteto do Slot e isso não foi para lugar nenhum. Então, depois que o Jonathan Hickman sai, a gente tem a volta pra Marvel de um grande conhecedor do universo Marvel, que é o Mark Waid. Ele volta para escrever a fase Ao New, All Different. Que, inclusive, a Marvel já teve uma época que tinha esse subtítulo, né? Ao New, All Different não é um nome criado para essa época aí, 2016, 2017, não. Já existia, acho que na década de 80 tinha esse nome. Sim, é uma presepada aí que a Marvel resolveu reutilizar esses termos que já tinha utilizado, né? Aí a gente teve Guerra Civil 2, que é até recente, mas aí a gente teve de novo Guerras Secretas, vários arcos que tiveram nome reaproveitado, e até hoje a Marvel está fazendo isso, né? Com, é, com as suas sagas clássicas, Império Secreto apareceu de novo aí, aquele arco discutível com o Capitão América. Recomendo a leitura porque tem coisas boas, mas tá aí mais uma saga que se perde completamente. Era para ser um arco, né, do Capitão América do Spencer, e aí via evento, blockbuster. E foi justamente a merda que deu nele que fez a Marvel dar uma recuada aí, diminuir a quantidade de blockbusters de times e crossovers que tá acontecendo. Esse Império Secreto chegou a ter algumas edições canceladas, inclusive. Teve gente empolgada aí que tacou fogo nas edições, né, do Capitão América nazista. Ah, vá, pelo amor de Deus, isso é o de menos. Eu achei até a ideia legal, o desenvolvimento ali, né? O cubo cósmico, dando spoiler aqui, é utilizado de uma forma interessante. Primeiro que o cubo cósmico ganha consciência, né, no processo, mas o Caveira faz a Hydra, não são os nazistas, a Hydra ganhar a Segunda Guerra. Então, a Hydra domina os Estados Unidos e o Capitão América é Hydra, né? Ele reescreve, na verdade, o passado. Não é que o Capitão América sempre foi da Hydra na cronologia que a gente leu esse tempo todo. É que o cubo cósmico refaz a realidade para ele sempre ter sido Hydra, entendeu? E aí isso vai ser desfeito, o cubo cósmico que cria consciência vai ter um papel nisso, volta o Bucky, volta o verdadeiro capitão, enfim. Tem muitas coisas legais aí. E nesse aspecto a ideia é boa. Né? Mas o problema é a execução da coisa mesmo. Desenho está ruim, história ruim. O começo, gosto muito do Falcão, Falcão Capitão, né? O título Sam Wilson, Capitão América, é muito bom. Tem muitas coisas interessantes ali. Aparece o Rage de volta, ele discute questões raciais, ele discute violência urbana, ele discute uma porrada de coisa assim, um gibi político mesmo. Aí, se você não gosta, gosta de soquinho e explosão,
não é para você, mas é competente. Eu acho que tem um desenvolvimento legal, mas se perde muito no meio ali. É outro que acontece isso, né? A Marvel diz assim, não, segura isso aí, vamos alinhar aqui os outros títulos. Aí ele começa a enrolar muito, aí de repente manda acelerar, e aí sai 3 gibis do Steve Rogers no mês, sabe? Para acelerar a história, para contar essa coisa do retcon. Enfim, foi bem idealizado e mal planejada a execução da coisa. Mas enquanto a gente tiver esses editores, entre aspas, né, como Nick Lowe na Marvel, isso aí, cenas assim continuarão comuns. Voltando aqui na fase do Mark Waid, o comecinho ali no All New All Different, eu acho que muita gente não gostou. Eu, na minha primeira leitura, não gostei tanto, porque assim, não fazia sentido para mim 3 adolescentes, quase crianças, participarem da equipe, que eram o Miles Morales, a Kamala Khan e o Sam, que era o Alexander, né, que era o Nova. E tem aquela traminha. Eu acho que em algum momento eles devem ter pensado assim, pô, vamos fazer uma outra mensal de uma equipe de adolescentes, e aí eles ficam tretando ali o triângulozinho amoroso deles. Na outra mensal e sai da equipe, acho que eles se arrependeram ali, sei lá, 6, 7 edições ali que teve, né? E acabaram indo pros campeões, né? Junto com a filha do Visão, que era o Visão do Tom King, né? Junto com o Ciclope adolescente, o Ciclope do passado, né? Ciclopinho. E um outro personagem agora o Ciclopinho e um outro agora que eu não tô lembrando agora que também. Tem a Riri Williams também, né? Que é a Coração de Ferro. Essa equipe tinha o Sam Wilson de Capitão América, tinha o Homem de Ferro toda hora aparecendo para dizer assim: ah, não quero, não é que existe equipe de Vingadores e eu não quero fazer Vingadores. E, tipo, chato, tem as coisas acontecendo lá, os vilões para enfrentar ele falando uma parada dessa. Que estavam sem financiamento, né? Novamente, né? Porque eu acho que quem estava financiando os Vingadores na fase do Hickman era o Roberto da Costa, né? Não, é o Tony mesmo. E aí vem o Roberto Acosta depois para ajudar também. Mas o Mancha Solar vai financiar mais ali. Ele compra a IMA, né? Logo no comecinho Isso. dos Vingadores do Hickman, ele usa a fortuna dele para comprar a IMA. E aí ele compra a, a ilha da IMA também e tudo mais. E naquele US Avengers, né? Não sei como ficou aqui, Vingadores dos Estados Unidos, Vingadores Americanos, um negócio desse. Ele. Acho que é Vingadores da América. Pronto, isso mesmo. Ele acaba fundindo, né, aquele braço ali dos Vingadores com a IMA. O que é uma ideia bem bacana, assim, funciona bem naquele título. Eu gosto. Pode chamar de farofa aí, mas eu gosto. Agora, Eu não gosto pelo conceito de vir um mutante. Eu não sei se ele já chegou a ser X-Men mesmo, ou era só novo mutante, né? Mas assim, não acho que tem a ver, não, sabe? Pega um personagem que nunca foi de grupo nenhum, sabe? Não, você foi um não merda, né, desce na na minha cabeça. verdade. Ele ganha um upgrade gigante aí nessa fase. Pelo... Não, ele podia fazer um upgrade no próprio X-Men, cara. Sei lá, não sei se nessa época aí o Xavier ainda tava morto. Botava ele de, vou comprar aqui a mansão X e você é o dono agora, você é o chefe. E aí já dava um cisma novo, eu criando plot aí. Não, Mas, pô, vim pra Vingadores? Não faz mas muito sentido, aí não. o próprio Mancha Solar justifica no comecinho da fase do Hickman, né? Quando o capitão liga para ele chamando ele o míssil para ser Vingadores. E assim, uma coisa é você ser X-Men e apanhar sempre, tudo. Outra coisa é você ser um herói nos Vingadores. É tipo ser chamado para jogar na NBA, né? pra, pra cantar com, sei lá quem é artista aí da moda agora, não sei. Então, Rosalia, né? sei lá, a Rosalia. Rosalia não é, de personagem de novela mexicana? Sou velho. Não, é cantora aí da Lula Palusa. Ah, olha a minha cara, Luiz. Olha a minha cara, olha meu perfil no Twitter aí de quem, quem assiste Lula pra usar. Eu não sei metade dos nomes agora aí. Gosto da ideia desse upgrade aí no Mancha Solar, porque deu umas histórias muito boas. Agora, nessa primeira fase, os Vingadores estão sem financiamento nenhum, tanto que eles estão num galpão, assim, do que sobrou do Stark lá, ele libera esse galpão para eles meio que no fundo de um aeroporto, numa base aérea, alguma coisa assim, não me lembro não.
Isso revolta até o Jarvis, né? Que ele fica assim, caraca, É, não tem nem papel higiênico. já, já trabalhei com a mansão destruída, mas porra, É, tá tá foda. foda aqui, hein, Não tem mano? nem papel higiênico. E aí, depois, na fase seguinte, né? É porque primeiro sai o All New Marvel, né? Totalmente nova Marvel. Que é essa fase, depois vem a totalmente nova e totalmente diferente Marvel. E aí muda a equipe, né? Que é quando sai o Novinha, a Miss Marvel e o Miles. Que pra mim foi uma tentativa da Marvel de fazer uma nova Trindade, né? Que com esses três aí, tipo, a nova geração, mas não deu certo. Aí leva eles os campeões, que é um gibi muito bom, apesar de desenhado pelo Humberto Ramos, mas o Wade tá bem demais ali, né? Mais ou menos o Wade ali que desenhava, que escrevia as criancinhas do futuro na Legião dos Heróis dele com o Barry Kitson. E nessa segunda fase, quem vai cuidar, né, financiar os Vingadores é o Homem-Aranha, porque é na fase que tem as indústrias Parker. Logo depois ali do que o Peter volta a assumir o controle do corpo, né? Em Superior Homem-Aranha, que ele tá como CEO das indústrias Parker, e aí ele decide financiar os Vingadores e meio que garante o Aranha nos Vingadores com isso. Não, e aparece até o infame Homem de Ferro, né? Que é o Doutor Destino ali como membro da equipe, né? É, Eu fiquei assim, caraca, que, meu Deus, o Mark Wade tá apelando pra tudo aqui, ele tá completamente perdido. nenhuma. Ele fica botando, que nem na fase do Roger Stern, ele fica assim, dando umas inserções desde o começo. Eu não sei se isso aí é tentando utilizar puxar, né, diluir alguma coisa do Visão do Tom King, mas o Visão tá sempre sendo hackeado, dando problema, como deu lá o Visão Absoluto lá na fase dos Roger Stern, que aquilo levou, sei lá, uns 8 anos de uma revista ou outra cada ano falava alguma coisa do Visão. E eu falei assim, gente, esquece, gente, o Visão é um membro só, vai para outra coisa, sabe? Ficou naquela... Não, agora, novamente ele foi hackeado, meu Deus. É, é tipo. É tipo o Ajax sendo dominado mentalmente por alguma entidade, né? E destruindo, matando alguém da liga. Não, eu queria comentar antes só o Cidadão King, que é o arco acho que ficou assim mesmo, né? Cidadão King, que é o arco lá, em que revela que o King tá hackeando, é responsável por esse novo hack aí do Visão. E que faz uma história muito legal que o Visão fica puto quando descobre isso. O arco seguinte é o Visão voltando no tempo, dando um ninja ali nos outros Vingadores e voltando no tempo para matar o Kang criança. Aquela história, né, do se você pudesse voltar no tempo e matar a Hitler ainda criança, você mataria, não sei o quê. E aí o Visão consegue descobrir a, a origem, né, do Kang, quando ele nasceu e tudo mais, que é um segredo de todo viajante do tempo, para não ser temporalmente cancelado, né, por um paradoxo desse. E, e essa história é muito boa e a resolução, né, por que o Kang não, por que o Visão não mata e não acaba com o Kang e tudo mais, eu acho isso de uma sacada muito legal. Infelizmente tem desenhos do Mike Del Mundo, que é o desenhista que desenha com cola colorida. Eu até, a gente conversando em off, né, Luiz, eu mostrei para você as artes do Del Mundo quando ele bombou, que foi naquela mensal da Electra, que é um outro desenhista, ele estava ali bem mais detalhista e tudo mais, mas na minha cabeça ele percebeu que não conseguia manter o ritmo de uma mensal desenhando daquele jeito, ele deu uma mexida no estilo dele para adaptar, mas ficou uma porcaria. Eu, simplesmente, se tiver um gibi do Mike Del Mundo, eu prefiro não ler. Não, desenhista que faz esse tipo de aquarelado assim, meio borrado, eu ainda prefiro aquele cara que desenhava no começo da fase do Bendis. Qual era o nome dele? Quem? Não era o Malive, não, era o O outro. David Mack, que é David o de Mack. Kabuki. Porra, é o meu desenho, meu desenhista favorito, assim, e eu não esqueço o nome dele. Que ele quase não desenha nada, né? Agora tá fazendo as coisas autoral dele. Eu acho que também, mesmo sendo essa arte fantástica do David Mack, eu adoro, mas assim, se fosse ele no lugar, não sei, sabe assim, pra mensal, assim, se fosse um arco fechado como ele fez naquela do Demolidor lá, que o Demolidor
mata lá o bandido que era pai do garotinho lá, que acho que é parte do todo, né? Sim. Aí aquilo ali ficou legal, que era um recorte de criança, depois ele desenha aquele arco da Echo, aquilo é legal. Agora, assim, fazer uma mensal. Uma mensal, infelizmente, tem que ser uma pessoa, um semi-famoso, assim, que consiga fazer todo mês, né? Ou fica trocando de artista, como foi na fase do Bendis, né? Que era o Francis Liu, né? Ele ficava trocando com outro desenhista, que agora eu não sei o nome, eram uns 2 ou 3 que eram naquela época. E aí depois só ficou o Francis Yu, né? Que aí eu falei, Tem o caramba. Danny Meek também, tem... Revezavam, eram 3 que se revezavam, o que continuou para escrever 30 edições seguidas foi o pior dos 3. O Danny Meek. Teve Finch, começa na verdade, né? Aí vem o Yu também na época de Invasão Secreta e tudo mais. Só bosta, só bomba ali. Nossa senhora. Então, para finalizar a fase do Mark Waid, antes de chegar na atual fase, né, do atual escritor dos Vingadores, que é o Jason Aaron, teve uma saga que foi na própria mensal dos Vingadores, né? Que foi sem reedição. O que você tem a comentar sobre isso, Maurício? É, Sobre essa excelente fase que, inclusive, eu citei no começo desse podcast uma frase de um momento de ápice desse grande arco aí, que foi quando o Mercúrio tá salvando o dia lá. cara, eu sou suspeito que eu gosto muito, né? Eu convenci você a ler, né? Você tava com o preconceito até, eu disse, não, rapaz, vá na fé que é bom. Foi uma... Ah, a vampira de Vingadora na capa, eu já. X-Men de Vingador na capa não me desce. Mas li, achei interessante, muito, muito bom. Não me afetou essa parte dos. Quem não tinha que ser Vingador sendo Vingador. Mesclou as equipes todas. Até o Deadpool aparece. Eu falei, meu Deus do céu, o Capitão América está gagá. Botou o Deadpool de Vingador. Mas eu achei excelente. Assim, claro que não podemos falar assim tão bem de Torneio dos Campeões, mas assim, o conceito é parecido e é infinitamente melhor, né? É um evento, na verdade, né? Foi um freio de arrumação ali nos Vingadores. Nessa época os Vingadores tinham mensais bem díspares, né? Tinha os Vingadores do Wade, que tinha acabado, e tava com um arco tapa-buraco. Tinha esses Vingadores da América, né? O US Avengers do Mancha Solar. Tinha os Fabulosos Vingadores, que é o versão 2.0 aí do Gary Duggan, com arte do então iniciante Pepe Larraz. E tinha mais um título que eu não me recordo agora, de tão esquecível que é. Ah, sim, é o Poderosos Vingadores, que é o Al Ewing tinha escrito ali e largou, não lembro quem estava escrevendo, que é os Vingadores que estavam ali no teatro, um teatro no Harlem ou no Brooklyn, não lembro, com a ideia é os Vingadores do Cage, né? Que é ele meio como líder comunitário ali, com outros personagens do meio também, mais uns Detena Avengers, Vingadores no nível de rua, mas tinha a Photon, tinha outros personagens também, tinha alguns personagens negros, tinha o Blue Marvel, o Aranha aparecia nesse também, enfim. Esse evento faz o seguinte, transforma todas essas edições em Gibi do Vingadores. Tudo muda de nome para ser só Avengers. E segue a numeração normal e tá saindo um por semana. Foram 3 ou 4 arcos, né, dentro desse evento maior, que é o Sem Rendição, No Surrender. E cada arco desse desenhado por um desenhista, né? Um mês é do Kim Jacinto, outro mês é do Pepe Larraz, outro mês do outro, e por aí foi. Mantendo uma coerência ali de arte, não tinha nada que fosse muito disso para um do outro, não. Tem estilos parecidos. E quem escrevia é o Duggan, o Al Ewing, o Wade e acho que mais alguém. E pô, é um evento bem bacana, ele começa com um retcon ali de uma personagem que sempre foi Vingadora, mas foi esquecida por algum momento. Acho que é a Vetor, né? A Vector em inglês. E ela reaparece ali no momento em que para reunir os Vingadores, e alguns Vingadores ficam fora de combate, eles ficam meio congelados, e aparece uma disputa cósmica entre o Grão-Mestre e o Desafiante. É uma aposta deles e cada um deles leva uma equipe para a Terra, né, em busca de alguns artefatos, e a ideia da Terra é justamente que os Vingadores têm que intervir.
E a gente vai descobrir que, na verdade, o Game Mestre meio que bagunçou o jogo ali de propósito. Não vou contar não como para fazer vocês ouvirem. Leem, vocês que estão ouvindo, leem o gibi. Tá? Acha facinho aí. E a gente vai ver quem é esse desafiante, né? Porque que ele tá puto lá com o Game Mestre, a ideia toda da aposta, o que é que eles, qual é o objeto da aposta. E esse gibi, ele traz de volta o Gavião Arqueiro para os Vingadores de uma forma muito legal mesmo. Isso é cheio de momentos bem divertidos, assim, de declaração de amor dos escritores aos Vingadores. Esse momento do Mercúrio, assim, correndo o máximo que pode para evitar a morte de um outro Vingador. O, o, o Alfred, aí, o Jarvis, mais uma vez com a vida em perigo, né? E tem a Vespa Thais, que é a Nadia Pym. Pô, essa personagem eu sei é Ela excelente, é assim. muito legal. Até comprei, até comprei a edição que saiu agora, em Formiga e Vespa, com ela de Vespa, de tanto que eu gostei. Podia ter continuado, né? Mas Podia, mas enfim, sumiu, é. muda o ator, o autor muda todos os personagens. Pois é, e aí a gente vai ter pra mim é puro suco de Vingadores, sabe? Um monte de restolho se junta. Tem alguns conhecidos como a Vampira, né? Continua lá, mas o Capitão América tá fora de combate, a Thor que tá aí nessa época, o Capitão Falcão também, enfim. A gente vai ver um monte de personagens de classes B e C ali tomando a dianteira e dizendo, bicho, só tem a gente, e agora a gente é Vingador, vamos dar jeito nisso. E correndo atrás e tendo as ideias, descobrindo o que é está acontecendo. O ritmo todo da história é muito bom o tempo todo, a arte é maravilhosa, as capas do Mark Brooks são sensacionais. Assim, tem uma capa que a capa é a visão de um leitor comprando um gibi dos Vingadores. Não sei se dá para entender explicando assim, mas é minha capa favorita. Eu quis comprar até essa importada na época, não consegui porque esgotou logo, mas foi capa da Poderosos Vingadores, da Panini aqui também. Eu comprei essa mensal, essas 4 edições que saiu sem reedição, justamente por conta de sem reedição. E essa série ainda explica, né? Faz e desfaz esse retcon aí da Vetor. E ainda dá um gancho aí pra volta do Hulk, que tinha morrido em Guerra Civil 2, né? Com a flechada de adamantium na testa do Gavião Arqueiro, Não faz sentido nenhum né? isso. E ele volta agora e é o gancho que acontece, que a gente tem para o começo do ano do Imortal Hulk também. Então é um momento ali que a Marvel tá bem encaixadinha, as coisas vão crescendo de um jeito legal, com coerência entre um título e outro. Você entende o que é que tá acontecendo essas coisas. Tem um momento muito bom do Magnum também, eu critiquei ele pacifista mais cedo. Mas tem um momento muito legal que ele tem que segurar a onda ali do Hulk putaço indo pra cima dos Vingadores, querendo destruir tudo. E acho que é a vez porque até disse pra ele assim, ó, beleza, você é pacifista, você não precisa sair na mão, dar soco em ninguém, mas segura a onda aí para proteger esses Vingadores que estão fora de combate aqui e o Jarvis, né, que tava também doente lá, né, essa doença daí teve com o plot também. E gosto muito mesmo. Pra mim, como eu falei, é puro suco de Vingadores, porque os caras gostam da série dos Vingadores, mostra ali. Não só não tem showzinho de referência e de easter egg, não, mas tem o espírito mesmo da equipe. E esse gibi ainda deu origem aí a um segundo evento, né? Que aí já foi fora da mensal, porque na mensal já estava com o Jason Aaron assumindo a parada toda, com um novo número 1 e tudo. Mas foi uma segunda mini, né? Interligada, meio que a continuação de Sem Rendição, que é Sem Rumo. Em inglês é No Way Home. Aqui ficou Vingadores Sem Rumo, que é o gibi no qual a Wanda acaba sendo lançada no passado, na era iboriana, encontra o Conan, né? E ele, por acidente, acaba no presente também. Ele chega a lutar um tempo lá com os Vingadores, dá uma lição lá de moral nos Vingadores e vem pro presente sem querer, né? Mas como a Wanda lançou nele um feitiço para ele entender o inglês, ele consegue se comunicar com todo mundo e ele fica pelo universo Marvel e a gente vai ter aí os Vingadores Selvagens, né? Que eu gosto também. Você leu, Luiz, os Vingadores Selvagens? Não.
Eu li, acho que até o volume 3 ou 4. Tem o Deadpool também, né? Conan com Deadpool. Cara, eu não consigo ler coisa do Deadpool. Desculpa, mas não. Enfim, a gente tá falando com tanto prazer, assim, desse ápice, né? Desse crepúsculo aí da fase do Mark Waid. Foi tão excelente. Quando finalmente engrena, tipo, caralho, essa fase aí. Essa saga que poderia ter sido o que foi, assim, de subida, né? De nível até a conclusão nesse arco deveria ter sido de Guerras Secretas, por exemplo, que para mim não foi assim uma conclusão superior à fase que vinha antes da mensal. Não, a Marvel resolve trocar. Não sei para onde foi o Mark Waid, talvez tenha brigado com a Marvel, tenha voltado para DC, não sei, aí você pode dizer melhor do que eu. Aí quem assume quem estava, que era o Bambam Bam no momento, que era o vencedor do Eisner aí de melhor escritor, né? Antes do Tom King passar a ganhar quase todo ano, que era o Jason Aaron. Que é a fase aí que todo mundo detona, que é muito ruim, e eu fiquei postergando, só que assim, não podia simplesmente chegar nessa fase sem ter lido os 10 anos antes que eu tinha parado, né? Eu tinha parado lá no cerco. E realmente posso comprovar, até o momento eu tô na edição 9 da mensal brasileira, e é muito ruim, pelo amor de Deus. Não, a gente até conversando em off, você disse, é desenhado pelo Ed McGuinness, então eu vou gostar. Aí eu brinquei com você, não, pelo amor de Deus, não gosto. Assim, eu vou e volto aí. Eu acho que o começo é farofa demais. O Aaron tá recém-saído de Thor, né? Do gibi do Thor, ele devolve o Thor ao título, ele vai começar a fazer aquela última mini dele, né? Que é tipo o que ele fez no Conan Rei dele. E só que o Elon se estragou em Thor depois que ele assistiu Thor Ragnarok. A minha teoria é: ele viu o Thor Ragnarok, ele achou, dá pra fazer um Thor então menos épico e mais palhacente, e meteu palhaçada nisso, né? Aquela volta do Thor que ele tá com um braço de. Depois de Guerra dos Reinos, né? Ele tá com um braço lá de Metal Uru e isso com sem o Mjolnir, que foi arremessado no sol, e então ele tá com vários martelos, toda hora ele quebra, e um martelo para cada missão, e aquela coisa para todo mundo morando num barco com os bodes dele lá. Então, assim, é esse Iron aí que vai pegar os Vingadores. Eu até gostei da diversão, né, da primeira edição ali, o McGuinness, eu gosto dele também, acho um desenhista competente, com impacto visual legal. Mas você vê que não vai passar daquilo, não. É quase que um Jeff Loeb ali, feelings. Eu vejo coisas boas, como você até comentou, né, Luiz? Tá chegando no arco dos vampiros e vai Não, ter aquele assim, mini o, homem coisa e vai o ter. ponto positivo que tem nessa fase é os membros que assim são carismáticos em si, né? É, Mas assim, o desenvolvimento do roteiro do que está sendo feito não faz o menor sentido. Esse negócio de voltar pro. Quando ele faz esse retcon, eu acho que em nenhum momento, até o momento que eu tenha lido, eles são tratados assim, os Vingadores de 1 milhão de anos atrás. Que eles vão é, derrotar o Celestial lá. Eu falei assim, tá, mas isso aí podia ser uma outra. Tipo assim, ele escrevia 2 mensais. Os Vingadores de 1 milhão de anos atrás, aí desenvolvia melhor isso. Nem que a revista tivesse 18 páginas, sabe? uhum, E a mensal dos Vingadores em si. Que aí, tipo, opa, aquele Celestial ali é igual a montanha que eles estão usando de mansão agora. Será que é o mesmo? Então eles instigavam uma revista a outra, como era na fase do Hickman, entendeu? sim, concordo plenamente. Não. Fica assim uma coisa jogada, e aparece a Fênix, que aí você vai entender que a Fênix meio que tipo, a Fênix. Ué, a Fênix? Mas as datas não estão batendo, não. Aí já tem Punho de Ferro, 1 milhão de. Porque, como eu falei, não é tratado como. Né, nominalmente, acho que não fala que é 1 milhão de anos atrás, eu acho. Mas assim, já tinha civilização bater punho de ferro há 1 milhão de anos atrás? Fica meio. A explicação de Kunlun é sem sentido total. É que, mas o tempo passa diferente em Kunlun em relação à Terra, nos momentos em que Kunlun e a Terra se encontram, né? Abre o portal e tudo mais. Não necessariamente passou o mesmo tempo em Kunlun que passou da Terra, né? Então pode ser que Kunlun já fosse mais desenvolvido. Mas eu não tô maluco. Eu li que Kunlun é habitado por pessoas que vieram da Terra, né?
Mas ele faz um retcon aí, não faz? Tipo, Vários retcons, o porquê foi criado o Punho de Ferro e encontro com o dragão lá, o... Show Lao. Não é a origem que a gente conhece. Quer dizer, ele faz um retcon ali do conceito. Acho que o Jason Aaron escreveu o Motoqueiro Fantasma, né? Então ele teria essa liberdade criativa para isso. Mas assim, ele modifica um pouco o Motoqueiro Fantasma. Ele mete o Blade até o momento, assim, não sei se vai ser legal ou não. Ele bota a Vespa de volta, falei, ok. A Vespa clássica é sempre legal de ter, já que não vai ter a Vespa 3, né? Que tem a Vespa original, então. Tudo Sim. bem. Só, retcon no Punho de Ferro, retcon no Odin, mas o Odin dá pra botar retcon. Agora todos os outros não fazem o menor sentido. Eu ainda não entendi o que a Fênix vai entrar ali no. Você pegando o conceito que eu acho que é isso, né? Pelo que eu li de pessoas falando, que a Fênix vai ser considerada a mãe do Thor, né? Em algum momento. Biológica. E aí ele faz uma presepada gigante para dizer que a Fênix é a mãe do Thor, e aí no final ele revela que não, isso é ama de leite, sabe? Deu peito pra ele. Como eu falei, só ali acho que até a edição 14, que é a edição 9 brasileira, então não posso assim, dar tanta opinião do que vai vir, se é pior ainda. Mas do momento que eu estou lendo, está melhorando. Essa questão aí da guerra vampírica aí que não tá tão legalzinha, não. Mas assim, o Motoqueiro Fantasma, o Reis, né? Pô, excelente. Eu não sei se tem mensal dele aí, se ele continuou, só teve aqueles 2 ou 3 volumes que a Panini lançou. Vou até ver se eu consegui ir atrás, porque eu achei muito interessante. Não sei se ele é espero, né, que seja até melhor escrito do que tá na mensal do Jason Aaron, porque uma das poucas coisas que tá salvando até o momento é o Motoqueiro Fantasma. Bicho, eu gosto também desse Jaime Reyes, né? Que é um motoqueiro bem diferente, assim, eu não gosto do que o Iron vai desenvolver nele aí, dele ser o motoqueiro Ultimate, né? Ele cavalga qualquer coisa aí, né? Acho besta primeiro de tudo, né? Fazer mais uma vez essa crítica aqui. Chamar ele de motoqueiro quando ele anda de carro. Ele é um motorista fantasma, bicho. Eu sei que em português, por conta da consagração do nome motoqueiro, não dá pra você fazer a mesma coisa que faz com o Rider, né? Rider é o condutor de qualquer veículo, né? Rider, o cara que cavalga é Rider, o cara que anda de moto é Rider, o cara que anda de carro, de bicicleta, de balão, é tudo Rider. De mamute, né? Tem um mamute do mamuteiro fantasma dos Vingadores de 1 milhão de anos atrás. A ideia é que ele consegue dirigir qualquer coisa, né? Então ele vai conseguir. No primeiro arco, logo a gente vê ele controlando ali, né? O cadáver do Celestial, que depois vai ver a base dos Vingadores. Que é uma ideia merda, mas ao mesmo tempo é divertida. Aquele ali é muito Pacific Rim, né? Do Guilherme Del Toro, né? Pô. É um Pacific que vem com pegada de Power Ranger no sentido de ser um Megazord mesmo dele, né? O Homem de Ferro faz o Megazord, dá errado, aí o motoqueiro vai e faz de novo. Então, assim, bicho, eu não acho que seja de todo mal, não. Mas eu acho que tem personagens ali que ele mesmo criou a mitologia como Motoqueiro Fantasma. O Van do Jason Aaron no Motoqueiro Fantasma é muito bom, muito divertido mesmo. Infelizmente, isso nunca vai ser republicado aqui. Se sair, vai ser em capa dura com um preço absurdo. O ônibus, né? Nossa Não, senhora. se Motoqueiro Fantasma for considerado um personagem que não vende, como já foi o Justiceiro, acho que ainda é o Justiceiro, né? Lanterna Verde e tal, a Panini não vai lançar, não. Eu acho que o Aaron tem coisas que vão ser legais aí, alguns desenvolvimentos dele. Ele vai. Pronto, mais uma saga reutilizada, né? Eu tava falando aí de nome de saga reutilizada. Tem o Heróis Renascem. Ele faz aí uma versão em que o Esquadrão Supremo não só é a Liga da Justiça, né? Como é a Liga da Justiça desse mundo. E ele faz uma saga de mundo alternativo aí, nesse Heróis Renascem, que é muito divertida. Ele pega um pouquinho ali de um poder supremo do Straczynski com do Marvel Max, né? Com alguma crítica ali, né? Uma paródia, sem ser piadista, uma paródia séria a DC, a Liga da Justiça em si. E pra mim ele conta a melhor história da Liga da Justiça desse século, sabe? De uma forma
quase que Terra 2, é verdade, mas tem muita coisa divertida ali mesmo. A história é boa, a ideia dele, né? Ele traz o Coulson de volta. O Coulson que aparece no primeiro filme dos Vingadores, de 2012, é inserido retconhado nos gibis pelo Mark Waid, no gibi da Shield. Minto, antes disso, ele é o parceiro do Nick Fury Jr., né? Logo depois ali de Pecado Original, tem aquela mini que é revelada ele, que ele é o filho do Nick Fury, e ele é o Coulson tem um apelido de Cheese. Ele não é para ser o Coulson no princípio, mas depois vira o Coulson, né? É o parceiro dele lá, o braço direito dele. E o Coulson tinha morrido e ele volta agora nesse gibi aí, mas na verdade você descobre que é uma manifestação do Mephisto, que vai ser o grande vilão desse arco aí, desse van todo do El, nesse arco agora que tá acabando lá nos Estados Unidos. Eu acho que é mais uma semana aqui, depois que a gente tá gravando, acaba lá fora. Vai ter uns desenvolvimentos interessantes. Eu acho que a caracterização dos personagens, algumas ideias que ele tem, os diálogos, como você falou, né, são carismáticos, são, mas quando junta tudo, tipo, a ideia do cadáver do Celestial ser a nova base dos Vingadores é massa, porque o cadáver tá lá com uma mão para baixo e a outra mão esticada para frente, assim, né, o braço fazendo uma saudação, quem tá ajoelhando solenemente alguma coisa, eu não vou dizer que é saudação nazista não, porque não é, porque tá para frente, não tá para cima, e a ideia é que seja o hangar deles, né? Então, da ponta dos dedos abrem com portas lá que saem os jatos dos Vingadores. A cabeça do Flash é um centro de comando, onde tem a sala de guerra dele e tudo mais. Por aí vai. Então, tem umas ideias bem bacanas, assim. Eu ainda acho que isso tinha que ser meio que uma fortaleza da solidão dos Vingadores, sabe? Onde eles guardam as coisas mais perigosas e tudo mais, porque é longe pra caramba. A Marvel, lá, os editores-chefe dele, eu não sei se é porque pelo nome dele ele não tá sendo questionado, mas, tipo, podiam dar um toque, sabe assim, tá meio que exagerando aí, tá muito massa velho demais, tá muito Velozes e Furiosos, diminui isso aí, bota esse um Top Gun, bota um Missão Impossível, tá muito Velozes e Furiosos demais, entendeu? Entendeu? Tá muito doido, assim, diminui um pouco pra ver, não sei se tá correndo esse negócio aí pro final, né? Depois que eu olhei, porque até o momento tá muito despirocado demais. E vai despiocar mais. Eu acho que fora essas coisas assim, o que a gente tá vendo é muita massa velhice dele. E agora quando chegar nessa parte desse arco final, vem um segundo gibi que é Vingadores Eternamente, que vai mostrando Vingadores de outras realidades, enquanto na mensal principal tá tendo os Vingadores ali meio que Ah, meu Deus. perdidos Peraí, eu no vou ter que ler. Eu espaço-tempo. vou ter que ler mais de uma mensal dele, meu Deus. Vai, mas essa Novos Vingadores só vai ter acho que são 14 ou 15 edições, não vai ser grande coisa não, Porra. assim. E aí é só pra vender boneco mesmo, sabe? Olha que sou eu falando isso. Mas tem um Ronin fantasma, que é um samurai do Japão antigo, Japão feudal, que tem a cabeça pegando fogo e ele não cavalga porra nenhuma, só o cavalo dele mesmo de vez em quando. Mas tem uma espada de fogo, o fogo dele é branco, azulado. Tem uma tropa de Capitães Américas e tudo mais. Enfim, ele começa a jogar pro massa velho, assim, quem sabe ganha dinheiro com os dois ou três bonecos ali. E fora isso, bicho, não tem muita coerência interna das coisas, não. Bom, eu acho que com isso a gente encerra, né, Luiz, essa supervisão, assim, ó, essa visão de fora. Algumas coisas aí, muita coisa a gente puxou de memória, muita coisa a gente foi falando aí de lembranças recentes e tudo mais, mas a ideia desses primeiros programas ia ser um só, mas a gente conversou tanto e o feedback, principalmente do primeiro programa, né, que foi quando a gente decidiu que ia dividir em 2 ou 3 programas, foi bacana. Pra agradecer aí a galera pelo feedback legal, pela ouvida aí, pelos números que deram pra gente, o suporte aí, a galera comentando com a gente nos grupos, WhatsApp, é o maior sucesso do ano em nível de podcast. Mas eu termino esse programa de hoje dizendo, né, não vamos continuar nessa assim, de falar tão por alto, vamos falar de arcos específicos, vamos falar de personagens, dar alguns recortes legais, a gente já tem algumas ideias de pauta que
O Luiz acabou de cortar uns 10 minutos de ideias que a gente foi tendo de pautas futuras. Deem dicas aí também, vocês querem que a gente fale alguma coisa, que a gente chame alguém. Vamos ver, vamos evoluir aí. A gente tem umas pautas programadas aí, por exemplo, vamos falar do Kang, né, Luiz? Vamos falar de alguns arcos aí. Eu acho que sem rendição merece que a gente fale de um programa só dele aí, comentando se não edição por edição, mas os principais acontecimentos, a evolução das coisas, enfim, dá para fazer. Eu fico imaginando só as vitrines, como ficaram bonitinhas e como a gente pode até aí ouvintes com isso. Vamos encerrando por aqui. Hoje eu agradeço ao Luiz. Valeu, Luiz, pelo papo legal aí. Deu uma animada, espero, na gente que gravou e quem está ouvindo a gente. E vamos prometer uma surpresa aí para o próximo programa que a gente também não sabe qual é, né, Luiz? Exatamente. Então, ficamos por aqui. Até o próximo Avante Vingadores. Deem seu grito aí, Avante Vingadores. A gente não pode dar agora, porque está tarde da noite quando a gente está gravando. Não queremos acordar os familiares. E até o próximo programa.